Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Masterclass de Coletivos como Forma de Produção. Eu me chamo Ralph Dutini, eu sou cofundador do Uivo Coletivo, Teatro e Terrorismo Poético. Sou uma pessoa transmasculine. Também faço parte da coletiva Transpoetas, do Islã da Rampa. Faço parte também da revista, do corpo editorial da revista Toró. E hoje eu vim estar aqui com vocês para bater um papo nessa masterclass de coletivos como forma de produção. Eu gostaria de ler rapidamente aqui para vocês um pouco da ementa, só para a gente já ir pontuando algumas coisas, já ir se situando, que aí a gente começa a bater esse papo, que a gente vai passar um pouquinho pelo nascimento e surgimento de dois coletivos e dialogar um pouco sobre as formas de produção que esses coletivos encontraram para sobreviver, para criar, e também encontraram como formas de contranarrativa a uma hegemonia de cadeia de produção, de cadeias hierárquicas, de cadeias sistêmicas, da forma de criar dentro da arte e produzir conteúdo. Então, vou ler aqui rapidinho para vocês. Coletivos como forma de produção têm como objetivo se aprofundar nas possibilidades de produção independente em forma de Estado cooperativo, se estabelecendo como maneira de resistir como produtor cultural LGBTQI+, a Masterclass observará as formas de organização coletiva e os frutos dessas articulações através dos casos do Uivo Coletivo, Teatro e Terrorismo Poético e da coletiva Transpoetas. Tópico 1. Uivo coletivo. A deshierarquização das relações no processo de produção. Então, através da história do surgimento do coletivo e suas estratégias de criação e produção, a gente vai comentar formas de deshierarquização e de relações de coletividade e de enredamento através dos exemplos do Dark, dos Fudids e Alcateia, Mostra de Artes de Paracambi. E o tópico 2 é criação transversal. Então, a partir da experiência coletiva do Transpoetas, nós vamos falar um pouco a respeito do movimento transcentrado nacional, voltado para a criação poética em todas as áreas, não só literária, e que funciona como um espaço seguro de afeto, troca, debate, criação e convivência de artistas transvestigêneres. Então, a gente vai estar lidando da união como resistência e potência criativa. Também queria ressaltar, acho que ali na apresentação, também me apresentar um pouquinho. Eu sou formado em direção teatral pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente eu faço produção e gestão cultural na Associação Brasileira de pós-graduação, né? De gestão cultural em parceria com a Cândido Mendes. Então, esse tema da criação coletiva e da produção enquanto gestão tem sido um ponto bem contundente para mim e que tem se revelado muito nesses dois processos criativos, que é o do Uivo e do Transpoetas. Eu queria falar um pouquinho sobre o Uivo Coletivo, sobre como ele surgiu. Então, aqui com vocês. O Uivo Coletivo surgiu como um grupo de teatro em Porto Alegre durante a graduação. Todos nós éramos alunos da Universidade Pública Federal, tanto da URGS quanto um membro que era do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E surgiu com o intuito de criar um diálogo e dar vazão, dar voz aos nossos impulsos criativos. Quando a gente começou, nós começamos como um grupo basicamente LGBT, formado por homens cis gays, pessoas bissexuais, pessoas trans, e a gente sentia uma dificuldade e uma potência, na verdade, uma vontade muito grande
de fazer criações em que nós pudéssemos trazer para as pautas as nossas vivências, os nossos questionamentos e as coisas das quais a gente gostaria de falar e que dentro da universidade às vezes a gente não tinha espaço. A gente começou, e o nome vem daí, vem de um processo não acabado, que foi o processo de montagem do poema Uivo, que é um poema do Allen Ginsberg, que é um marco para o movimento Beat, o movimento Beatnik nos Estados Unidos, que foi um movimento literário de contracultura, ali pela década de 50, 60, e que vai trabalhar com esses estados de consciência alterada, com outras formas possíveis de vida, vai falar a respeito da liberação sexual, tanto homoafetiva quanto das mulheres, das que faziam parte, dessa vida dos viajantes, tem muito dessa coisa que vem do Jack Kerouac, que são desses escritos de viagem. Então, vai falar sobre potências libertárias de vida. E é um poema dividido em 4 partes, que a primeira parte é quase como um relato poético dessa experiência do eu lírico, que é um pouco o Allen Ginsberg, então dessas vivências pessoais dele, dessa coisa que beira um pouco uma autoficção, assim, que ele vai construindo nesses versos, que ele começa com: eu vi as melhores mentes da minha geração destruídas pela loucura. E ele começa a narrar um poema épico falando dessas vivências em meio ao jazz, em meio aos guetos, nessa busca desenfreada da poesia, do encontro. E eu acho que o encontro foi um ponto primordial, assim, para o uivo coletivo acontecer, e acontecer enquanto fagulha, enquanto resistência afetiva desses corpos poéticos que queriam criar, que estavam ali meio e que decidiram se encontrar para criar juntos. E isso é uma coisa muito importante. No uivo foi a questão da deshierarquização. Geralmente no processo teatral, a gente tem ali, como também tem no processo audiovisual, as hierarquias, né? Então a gente tem o produtor ou a produtora, o diretor, a diretora e diretore, tem os atrozes, atrizes e atores, tem o pessoal da cenografia, os técnicos e as técnicas de luz, figurinistas. Então tem toda uma cadeia de produção e de criação coletiva que costuma seguir uma hierarquia determinada dentre as especialidades de cada um. Como eu acho que também isso parte muito de uma voz plural, nossa, assim, de interesses múltiplos. Uma das primeiras coisas que a gente decidiu assim coletivo no Uivo foi que a gente não criaria dentro de um processo hierárquico tradicional. Então, cada um, mesmo que não tivesse dentro da sua especialidade, poderia não só colaborativamente, mas coletivamente, dar suas opiniões e ir construindo junto cada aspecto da obra. Então, que cada um participasse um pouquinho dessas construções. Quando a gente pegou o poema a primeira vez, é um poema em 4 partes, então, que é essa parte da viagem. A segunda parte vai falar sobre as tradições judaicas e, ao mesmo tempo, dessa opressão capitalista que está visível ali no poema, dessa opressão capitalista, dessa estrutura sistêmica, homofóbica, transfóbica, que se representa na figura de Moloch, porque o Allen Ginsberg era um poeta e ele era de tradição judaica, mas ele era também homossexual. Então, na poesia dele, principalmente nos primeiros poemas dele, então a gente vê muito forte esses conflitos e esses diálogos de todos esses atravessamentos que cruzavam o poeta. A terceira parte fala sobre Carl Solomon, que foi um outro poeta que ele conheceu quando ele estava internado num hospital psiquiátrico, que ele foi internado num acordo judicial depois de ter sido preso, então que ele não cumpriria a pena na prisão, mas iria se tratar da homossexualidade dele. Isso foi uma decisão judicial com o governo norte-americano.
E aí temos a quarta parte, e aí ele encontra o Col Solomon, fica muito amigo do Col Solomon, no meio da tortura, de todo aquele tratamento com choque, lobotomia, a questão do hospital psiquiátrico, da questão da saúde mental, é muito presente na poesia do Ginsberg, e eu acho que aqui no Brasil, se a gente vai falar sobre LGBT, eu acho que isso também é um ponto muito sensível, principalmente se a gente vai pensar ali quantas vezes e por quantas gerações pessoas brasileiras também já não foram por questões de serem pessoas homossexuais ou transvestigêneres, foram presas à força, foram levadas à força num internamento compulsório dentro dos hospitais psiquiátricos, e a pressão e a potência política de libertar esse corpo que é considerado louco. E a gente tem também os relatos de como vai ser usado os hospitais psiquiátricos dentro da ditadura como forma de prender os prisioneiros políticos, de torturar as pessoas, de silenciar esses discursos e essas vozes que vão e iam contra esses sistemas de opressão, esses sistemas de dominação autoritária política. E a gente tem a quarta, voltando ao poema, a gente tem a quarta parte, que é a nota de rodapé, em que o Allen Ginsberg vai dizer que tudo é sagrado, que parece uma redenção após todo esse caminho que o poema vai percorrendo, desde a liberação beat e ao mesmo tempo da loucura, da transgressão, dessa vivência marginalizada e oprimida pela sociedade, e a gente passa por Moloch, então, desses fantasmas do passado e ao mesmo tempo estruturais. A gente vai para a internação compulsória com a terceira parte, e na quarta parte o Ginsberg diz que tudo é sagrado. Que tudo é sagrado. Que o cu, o olho, a mão, a buceta, o pau, tudo é sagrado. Que o amor é sagrado, que a vida é sagrada, que a vadiagem é sagrada, que os trilhos dos trens, a bebedeira, o álcool, o amor entre as pessoas, tudo isso, do mais profano, do que é considerado sagrado nas religiões judaicos cristãs, o que é sagrado nas outras religiões, o sagrado de estar vivo é trazido à tona. E esse foi o mote para a gente começar o nosso processo do uivo coletivo. E foi dentro desse processo com o poema que a gente se consolida. A gente dividiu cada trecho com uma pessoa responsável para fazer essa direção, então, para coordenar essas ações, e cada pessoa trabalharia dentro de uma linguagem, com total liberdade, e todo mundo trabalharia junto para fazer isso acontecer de forma coletiva, interferindo. E o grupo surgiu em Porto Alegre. Em Porto Alegre, a gente sentia uma questão muito grande, que era a relação com o espaço público. Porto Alegre, para quem não conhece, é a capital do Rio Grande do Sul. É uma cidade muito bonita, inclusive, dentro das suas... dentro dos seus antagonismos e dos seus choques, assim. É uma cidade que dá costas para o seu rio, e que tem, para eu que sou do Rio de Janeiro, que sou da Baixada Fluminense, que cresci na Baixada, então cortando cidades, cortando o estado inteiro, tendo uma outra relação com o espaço público, porque aqui, principalmente na Baixada e da minha vivência, a gente faz muita coisa na rua. A gente se encontra com os amigos na rua, a gente vai o quê? Pô, quer se divertir? Vai pra praça beber, vai pra praça ver os amigos, vai andar de skate, vai ver todo mundo na rua, vai pra roda de samba na rua, vai pro baile que é na rua. Lá em Porto Alegre, não. Os espaços públicos, nos meus olhos e nos nossos olhos que foram se encontrando, parece estar sendo, estava sendo e está sendo privatizado, e parece privado. Então, muitas vezes a gente participava muito de eventos de cúmbia, de festas na rua, a gente fez parte das serenatas iluminadas, então participamos desse movimento de ocupação do espaço público da cidade. Então, nosso trabalho começa aí, na intervenção com o espaço público, nessa relação com o que é coletivo. Então, a gente começa desse coletivo e desse coletivo transitório, porque a rua é passagem, a rua é ponto de encontro, é ponto de diálogo, tanto que um dos espaços mais democráticos que a gente tem, é assim, simbolizados na nossa cultura, é a praça pública, e eu acho que na nossa cultura brasileira é a roda de samba, é a roda de rima, é a roda de debate,
é a roda de contação de histórias. Então, a gente tem esse espaço de encontro e, ao mesmo tempo, isso vem sendo privatizado em Porto Alegre, isso gera um conflito, e todos os eventos públicos que a gente faz a partir do intuito de ocupar, de trazer vida, trazer arte, trazer cultura, em coletivo e em coletivos que não se conhecem, porque é essa coisa linda da festa de rua, né? Que tem os grupos que organizam e depois junta várias galeras, se encontram, e ali vira uma grande sopa, uma grande efervescência de multitudes, né, de possibilidades de diversidade humana. Esses eventos passam a ser violentamente marginalizados e criminalizados pelo quê? Pelos moradores dos entornos, principalmente dos bairros da Cidade Baixa, Centro Bonfim, que são bairros de classe média e bairros universitários. Então, as festas de cúmbia, quando bate meia-noite, os vizinhos começavam a ligar e era dispersado pela polícia. As serenatas iluminadas começam a ter dificuldade para acontecer. Então, tudo isso vai gerando um incômodo na gente e leva a gente a querer criar e criar com esse intuito de ocupação do espaço público, de ocupação coletiva, de uma ocupação de diversidade. E aí, nisso, a gente começa a fazer experimentos. E experimentos com grafite, experimentos com intervenções urbanas, e a gente começa a fazer também experimentos com terrorismo poético. A gente começa a estudar o terrorismo poético e fazer um movimento de antropofagia, então de devorar, deglutir e vomitar o que a gente lê do Hacking Bay. E eu queria, então, como geralmente quando a gente vai falar de terrorismo poético costumam surgir muitas dúvidas, eu queria ler a própria definição do Hacking Bay aqui para vocês, rapidinho, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso vai permear, então, depois, todo esse processo vai permeando toda a continuidade dessa construção de deshierarquização criativa. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um segundinho, que agora é aquela parte da tecnologia. Compartilhar. Pronto. E agora eu vou ler rapidinho aqui. Terrorismo poético. Dançar de forma bizarra durante a noite inteira nos caixas eletrônicos do banco. Apresentações pirotécnicas não autorizadas. Land art. Peças de argila que sugerem estranhos artefatos alienígenas espalhados em parques estaduais. Arrombe apartamentos, mas em vez de roubar, deixe objetos poéticos terroristas. Sequestre alguém e o faça feliz. Escolha alguém ao acaso e o convença de que é herdeiro de uma enorme, inútil e impressionante fortuna, digamos, 5.000 quilômetros quadrados na Antártica, um velho elefante de circo, um orfanato em Bombaim ou uma coleção de manuscritos de alquimia. Mais tarde, essa pessoa perceberá que por alguns momentos acreditou em algo extraordinário e talvez se sinta motivada a procurar um modo mais interessante de existência. Coloque placas de bronze comemorativas em locais, públicos ou privados, onde você teve uma relação ou viveu uma experiência sexual particularmente inesquecível. Fique nu para simbolizar algo. Organize uma greve em sua escola ou trabalho em protesto por eles não satisfazerem sua necessidade de indolência ou beleza espiritual. A arte do grafite emprestou alguma graça aos horríveis vagões do metrô e sobre os monumentos públicos. A arte terrorista poética também pode ser criada para locais públicos. Poemas rabiscados em lavabos dos tribunais, pequenos fetiches, objetos abandonados em parque e restaurantes, arte xerox sobre o limpador de para-brisas de carros estacionados, slogans escritos com letras gigantes nas paredes de playgrounds, cartas anônimas enviadas a destinatários. Previamente eleitos ao acaso, fraude postal, transmissões de rádio piratas, cimento fresco. A reação do público ou o choque estético produzido pelo terrorismo poético tem que ser uma emoção menos ou tão forte quanto o terror. Profunda repugnância, tesão, temor supersticioso, súbitas revelações intuitivas, angústia dadaísta. Não importa se o terrorismo poético é destinado apenas a uma ou várias pessoas, se é assinado ou anônimo. Se não mudar a vida de alguém, além da do artista, ele falhou. O
o terrorismo poético é um ato num teatro da crueldade sem palco, fileiras ou poltronas, sem ingressos ou paredes. Para que funcione, o terrorismo poético deve afastar-se de forma categórica de todas as estruturas tradicionais para o consumo da arte, galerias, publicações, mídia. Mesmo as táticas de guerrilha, situacionistas do teatro de rua, talvez já tenham se tornado conhecidas e previsíveis demais. Uma primorosa sedução praticada não apenas em busca da satisfação mútua, mas também como um ato consciente de uma vida deliberadamente bela. Talvez isso seja o terrorismo poético em seu alto grau. Os terroristas poéticos comportam-se como um trapaceiro totalmente confiante, cujo objetivo não é dinheiro, mas transformação. Não faça terrorismo poético para outros artistas. Faça para aquelas pessoas que não perceberão, pelo menos não imediatamente, que aquilo que você faz é arte. Evite categorias artísticas reconhecíveis. Evite politicagem, não argumente, não seja sentimental. Seja brutal, assuma riscos, vandalize apenas o que deve ser destruído. Faça algo de que as crianças se lembrarão por toda a vida. Mas não seja espontâneo, a menos que a musa do terrorismo poético tenha se apossado de você. Vista-se de forma intencional, deixe um nome falso, torne-se uma lenda, ou melhor, o melhor terrorismo poético é contra a lei, mas não seja pego. Arte como crime, crime como arte. A partir disso, desses estudos, a gente começa a conversar sobre ações e ações que a gente pode fazer. E uma das ações foram os grafites, alguns direcionados, eu admito, em muros de igrejas neopentecostais evangélicas conhecidas por discursos homofóbicos e machistas, a partir de situações que os grupos, que ex-membros do coletivo passaram, então a gente passa a direcionar. E, ao mesmo tempo, a gente vai experimentando algumas coisas, como grafites sagrados, assim, grafites em homenagem a situações boas, a encontros, a momentos únicos que os membros tinham vivido uns com os outros, sabe? Então, a gente tem uma sequência. Isso daí foi até uma parte minha, assim, de experimentos de grafites sagrados, em que eu grafitava realmente a palavra sagrado, em locais em que eu tinha tido acontecimentos que eu realmente considerava mágico, em locais públicos que se espalharam. Tiveram as ações da Live em relação com grafites mais contundentes contra machismos e contra o patriarcado, então eram umas bucetas, eram odes à buceta. Teve os grafites do Fio, os grafites do Felipe, tiveram os grafites da Mai, e nesse processo a gente tem uma perda, que é a morte súbita da Mai, que desestrutura todo o coletivo e acaba finalizando o processo do uivo. Foi uma morte súbita na nossa frente, então o coletivo também estava presente quando ela morreu, e foi um acidente de bicicleta, um AVC, e aí o coletivo se desestabiliza. E aí a gente recebe a proposta de ocupar uma casa em Paracambi, na Baixada Fluminense, a gente está em Porto Alegre ainda. Para ocupar essa casa, a gente decide ocupar como uma residência artística. E a gente decide, então, do coletivo, a gente se fragmentar, ficar de forma interestadual, ainda mantendo as relações, mas a gente começa outros processos. A gente vem para Paracambi, no primeiro momento eu e a Liv, e a gente estabelece a casa. Nesse interim, eu acabei não falando do processo do Dois Fudides, que foi uma releitura queer do Dois Perdidos numa Noite Suja, que foi uma obra do Plínio Marcos, que é uma obra do Plínio Marcos, uma dramaturgia. Então, que a gente pega o texto baseado dos dois personagens, Tonho e Paco, traz para a cena o ator Fabrício Zavarese, um homem preto gay, e a atriz Regina Ferrari, uma mulher branca pansexual. Então, e a gente recria, dentro das autoficções dessa atriz e desse ator, uma releitura desfragmentando toda a dramaturgia da peça, em que os eus dos personagens se encontram com os eus dos atores e rolam essas trocas de alteridade, e aí a gente vai estudar Boal, o arco-íris do desejo, vai trabalhar tudo isso dentro do universo do hip hop e vai tentar construir
isso de uma forma horizontal, em que todo o material cênico, dramatúrgico, se dá a partir da relação minha, do Fabrício, da Regina, e depois da relação com a Jess, que também faz parte do Uivo Coletivo e entra como assistente de direção, e da Liv, que vai estar ali também, que é do Uivo Coletivo, e vai estar trabalhando junto com a Ayrton e com a Virgínia no cenário e com o Luiz na parte técnica. Eu queria mostrar rapidinho, só porque eu estou vendo que a hora está adiantando, e a gente ainda tem que falar da coletiva Transpoetas, e eu ainda tenho que falar, só para finalizar a parte do Uivo, sobre a produção coletiva de uma mostra artística, que aí eu acho um ponto muito interessante. Eu quero só passar rapidinho o vídeo, o teaserzinho dos Fudides, para vocês terem uma pincelada de como a gente construiu juntos isso. E aí já vou para a mostra, também para a gente falar do Transpoetas, que é uma construção transcentrada, linda, que também eu acho que aí agrega uma outra potência de construção horizontal e coletiva. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um segundo. Ai, eu adoro quando eu faço isso. Que o negócio ficou aqui, pronto. Pronto, agora sim. Só vou botar em tela cheia aqui antes. É isso que eu sou? É isso que eu tenho? Mochila vazia, vida vadia, o mundo gira. assalto todo dia. Não adianta isso. Tem que ter Pra pra perder. perder. Esse foi um teaser do período de apresentação na Sala Corpo Santo. Porque hoje eu sou ladrão, artigo 57, as cachorras miando, os negócios se derrete. Hoje eu sou ladrão. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E então foi só uma pinceladinha assim, mas que dá para ver um pouco dessa construção bem por rápido de como esses pontos vão se cruzando, e também dá para ver esse elemento do cenário, da cenografia, que foi tudo feito de forma coletiva. A gente vai fazer, então, inserções com base das músicas que tanto o Fabrício, quanto a Regina, quanto eu, a gente ouvia, e que dialogavam com a peça, trazendo, então, também junto toda essa potência do hip-hop dentro da história, então, trazendo um peso de maiores coletividades dentro do trabalho. Nisso, a gente... E aí, nisso, só para a gente adiantar, a gente vem, eu e a Liv, então, para Paracambi, a gente começa, então, a preparar uma residência artística, que a intenção, sempre, a princípio, era que o grupo se reunisse e passasse aqui um tempo criando e tendo vivência juntos. Então, o ponto da vivência sempre foi muito importante, dessa coisa da coletividade, de estar presente, de estar junto, de conhecer as intimidades e as potencialidades um do outro. Acaba que, por N razões, que aí vão desde questões financeiras de produção até a pandemia e a continuidade e agravamento da pandemia agora em 2021, não pôde acontecer a residência, mas a casa começa a se tornar um centro cultural independente dentro da cidade de Paracambi, que é uma cidade que tem um histórico de ser precária em espaços, em questões culturais, no sentido de não ter espaços alternativos de apresentação e de encontro e de reunião dos artistas e do público. Então, é uma cidade com um calendário cultural bem frágil, que geralmente fica mais à mercê das ações da prefeitura, que também são escassas, embora tenha um curso de teatro municipal que reúne várias turmas e que tem a Escola de Música Vila Lobos, não se tem a cultura da apresentação, não se tem a cultura do reconhecimento do artista enquanto uma pessoa, enquanto um trabalhador, uma trabalhadora, uma trabalhadora. Então, tem essa retirada de lugar do artista. Então, a gente entra com a casa, a gente chega com a casa e abre a casa para receber outras pessoas, outros artistas. Aí, com a inauguração, sendo a primeira mostra Frente Teatro RJ, que reuniu mais de 15 grupos de teatro da região metropolitana, cidade do Rio e outras cidades da Baixada do Rio de Janeiro,
quanto a gente se prepara e a gente passa a fazer mensalmente um cineclube e também a trazer artistas locais, músicos para fazerem shows. A gente também faz publicação de livro, recebe o Slam da Rampa aqui, a Roda Cultural do Guararréu também, e aí a gente começa a abrir esse espaço e abrir diálogos com outros coletivos que vão também se fortalecendo em rede. Então deixa de ser uma potência, e aí não é que deixa de ser, mas agrega essa potência desse coletivo originalmente LGBT, que a princípio vamos falar de questões LGBT e questões relacionadas às nossas vivências, às opressões que a gente vive em sociedade, às nossas reviravoltas e contranarrativas para essas situações, passa também a ser um espaço de acolhimento, de diálogo com outros artistas do município e abrindo para muitos outros diálogos possíveis, o que se torna uma coisa incrível. E aí chega no ponto que aí a gente vai realizar a Alcateia, então, que é essa grande reunião de lobos, de múltiplas, na real, são múltiplas alcateias, porque a gente reuniu muitos grupos e foi uma coisa linda, que foi a Mostra de Artes de Paracambi, que a gente realiza pelo projeto, contemplados pelo edital de Centrarte, da Funarte, para cidades pequenas, e a gente faz um projeto de artes integradas, que é uma mostra, que a princípio ia ser presencial, mas passa a ser online, por conta da pandemia, e a gente consegue reunir grupos do município, grupos de teatro do município, grupos de bandas, grupos de rap, rock, música erudita, música indie, rock indie, juntando com grupos de teatro daqui da região, como o Grupo Código. Então a gente recebe o Grupo Código com a peça Guibara, recebe a Cia Faces com o stand-up da Glorinha e recebe também o Grupo Capivara com a peça Mar, e vai recebendo também as bandas Def, Pretos Novos de Santa Rita, Guararréu, o músico erudito Átila de Carvalho, e faz uma programação ao longo de 2 finais de semana, além de uma exposição de artes visuais no Instagram, e além da mostra de Instagram e um debate. Como a gente está já com o tempo vendo aqui que está indo, eu vou passar rapidinho o teaser, que aí eu vou para poder falar rapidinho como foi que a gente construiu esses processos de aliar as especificidades técnicas de cada... Porque a gente teve uma equipe assim, trabalhando, que foi o Artefatos Luminosos, com o John Tomás, da Luz, o Rafael Romão, no streaming, então, e fazendo a operação de streaming ao vivo também, para poder contemplar tanto o YouTube, Facebook e às vezes Instagram, e o trabalho técnico de som da Deb Ferreira, junto com a equipe dela, que foi fantástico. E se não fosse essa convivência, que foi um intensivão, assim, a gente ficou 2 finais de semana coexistindo, colaborando entre como a gente consegue dialogar com os nossos melhores conhecimentos dentro de uma coisa que a gente estava fazendo pela primeira vez. Porque a gente estava fazendo pela primeira vez. Assim, a Deb tinha experiência de trabalhar, ela trabalha como produtora de som, ela trabalha com som, mas trabalha para audiovisual e também para música ao vivo. Então, o streaming era também novos passos para ela. A gente nunca tinha trabalhado com streaming. O máximo, assim, uma livezinha aqui no Instagram, as lives do Transpoetas, o Ivo mesmo gravava o que a gente trabalhava até então com o audiovisual, que foi o Dark. A gente gravou, adaptou a peça para audiovisual dentro de uma video performance, mas gravada, então transmitindo quase como um curta-metragem, em parceria com a Blackmagic, e ao mesmo tempo tendo a captação da Blackmagic, que é uma produtora audiovisual aqui da Carol Belo e do Leandro Brum, e a direção de fotografia do Lucas Campbell. Então a gente foi tentando se afinar no diálogo, para a gente fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito pela primeira vez na vida, que era transmissão ao vivo de show, transmissão ao vivo com captação de áudio e vídeo de peça, transmissão de bate-papo, que eu acho que é o mais tranquilo,
apesar dos pesares, foi o mais tranquilo, e ao mesmo tempo compartilhar isso em múltiplas plataformas. Eu vou fazer aqui o compartilhamento para vocês verem rapidinho uma palhinha do que foi a mostra, e aí a gente já começa a conversar um pouco sobre o Transpoetas, porque a hora está passando. E a gente tem aqui um tempinho, mas vamos lá. Eu vou maximizar a tela, que eu não tinha feito isso. E aqui a gente pode ver um pouco também como é que foi esse stage de trabalho, assim, como a gente conseguiu se organizar dentro dos recursos técnicos que a gente tinha para fazer essa produção. E tudo de forma horizontal, todo mundo trabalhando dentro das suas especificidades, mas colaborando com o trabalho do outro dentro de um diálogo e de um respeito muito grande. Aqui daqui é um pouco do cenário da Glorinha, do stand-up dela. A gente fez a captação com 2 microfones, um direcional e um condensador, captando o ambiente, um mais próximo a ela. Eu acho que dá pra gente ver eles aqui montados. Daqui foi nossa live de transmissão do Slam da Rampa, transmissão do Átila, que teve um captador no violão e um condensador, pegando também o som ambiente. E a Deb controlava da mesa, equalizava para mandar pro Rafael, que estava em Sorocaba, fazendo o streaming. Show do Pretos Novos de Santa Rita, que foi, eu acho que um dos desafios maiores, assim, porque é uma show do Guarahel. E o show da Def, que aí elas optaram não fazer a captação de som do violão, mas captar o som ambiente direcionado na frente dos violões, pegando essa coisa mais acústica. E foi um trabalho, assim, que a gente conseguiu botar bem, assim, em prova. Opa, deixa eu cancelar aqui o áudio. Conseguiu botar bem em prova um pouco dessa construção coletiva, de como a gente lida com muitas pessoas diferentes, dentro de cada uma com seu conhecimento, com seu expertise, mas de uma forma horizontal, em que não tenham hierarquias demandando funções. Cada um estava responsável por uma parte dentro da ideia da colaboração, então, e em prol desse trabalho trabalho maior, que seria o festival. Foi lindo, assim, a gente funcionou super bem, e isso é uma forma que o Uivo vem buscando trabalhar, assim, de como a gente, nas nossas diferenças mesmo, de como a gente consegue dialogar dentro das nossas diferenças e aprender a escutar a si mesmo e principalmente as outras pessoas, sabe? Então, a gente acredita muito, assim, nesse espaço da produção coletiva, e é que eu fico pensando no mote da Masterclass, né? Que é essa produção dos coletivos como uma produção, como uma forma de produção, e eu vou dizer uma forma de resistência de produção para pessoas LGBTQI+, assim. Eu, enquanto uma pessoa trans, eu acredito de verdade que a gente só consegue encontrar formas se a gente se une, porque a gente tem um mercado que muitas vezes nos boicota, que muitas vezes nos agride, nos silencia. Eu estava até conversando um pouco antes com o Victório, vocês já vão ver o Victório, é um convidado que vai falar um pouco aqui com a gente sobre a coletiva do Transpoetas, e um pouco sobre o curta que a gente vai mostrar hoje da coletiva, mas sobre essa importância de ocupação dos locais de fala e do quanto a gente, enquanto pessoas trans, eu acho que em pessoas trans masculinas, a gente se silencia, sabe?
Isso é até uma coisa que eu não agradeci antes. Eu ia começar agradecendo a produção do Pajubá, do Festival Pajubá, mas eu acabei ficando muito nervosa e não agradeci. Mas de falar agora um pouco dessa importância mesmo, porque é muito importante que exista um festival de cinema LGBTQI+, no Rio de Janeiro, e é muito importante esse espaço que vocês criam, um espaço de diversidade, de pluralidade, de escuta e de fala. É muito importante, por exemplo, enquanto uma pessoa transmasculine, tá aqui ocupando hoje esse espaço de fala, de poder conversar mesmo com vocês que estão assistindo, com o pessoal da produção, com todo mundo, sobre os nossos trabalhos, sabe? Principalmente sobre o trabalho coletivo. Eu trabalho com coletivos desde cedo, assim, isso é um negócio que eu não falei também. Eu ia me apresentar, fiz uma apresentação super bonita, chega na hora, eu falei tudo picadinho. Mas eu começo a trabalhar com teatro por uma necessidade de coletividade. Porque, além de tudo, eu sou poeta, eu escrevo, tenho alguns livros publicados, mas eu sinto a necessidade de fazer teatro. E eu sinto a necessidade do coletivo. E eu sinto a necessidade de me comunicar a partir do coletivo. Então eu vou buscar o teatro pelo encontro, pela coletividade, pela troca, pela escuta, porque eu aprendo mais de mim e aprendo mais sobre o mundo através da escuta de outras pessoas, através da troca. E aí eu começo a ter vários processos assim anárquicos de criação coletiva dentro do meu processo pessoal e do meu processo formativo enquanto profissional do teatro, assim, enquanto diretor e ator, eu vejo muito esse lugar do coletivo do coletivo deserarquizado, porque eu encontro no primeiro momento o coletivo de encenadores Kane, que foi um grupo, na verdade, que surgiu na faculdade para um projeto. E aí a gente decide e fala, não, todo mundo vai dirigir tudo e a gente vai criar isso. E aí também era um grupo diverso, com pessoas LGBT, com pessoas pretas, com homens gays, mulheres lésbicas, mães solo de periferia. Então, pessoas de mais diversa forma, pessoas brancas de classe média que se encontram, fazem um mix e decidem hierarquizar. E isso me deu a perspectiva de que essa é uma das formas mais potentes que a gente encontra de aprender e de construir formas de resistência, formas da gente continuar produzindo e produzir de uma forma que a gente consiga furar as brechas, as barreiras, na verdade, do sistema de produção, da cadeia de mercado, desses... É a forma como a gente consegue também encontrar outros públicos, a gente consegue encontrar os nossos também. Então, falando bastante de coletivo, e aí nisso acontece uma surpresa linda, assim, e que é uma coisa que eu tenho pensado, que é sobre a criação e da coletividade transversal, assim, de como a gente vai se atravessando. A produção acabou de falar que eu posso ficar tranquilo com o tempo, que bom, porque senão eu me empolgo, gente, eu me empolgo. E é bastante coisa mesmo, de começo, assim, eu estava pensando, mas não, isso é um processo, porque o Uivo existe desde 2007, então são 3 indo para 4 anos de grupo, e o Transpoetas, que embora exista desde 2019, seja mais jovem, tem, né, uma efervescência de produção muito grande, e são assuntos muito que vão atravessando. E aí eu penso nessa questão dessa criação e dessa resistência coletiva, desse grupo de afeto que é a coletiva Transpoetas e que surgiu em 2019 com a vontade do Tali de criar um slam transcentrado no Rio de Janeiro para pessoas trans, porque a gente se dá conta de que não existe um slam transcentrado, não existe um espaço de acolhimento no slam, que não existia no caso, né? Esse espaço de acolhimento de pessoas trans para pessoas trans. E a Itália vem com essa proposta, a gente se reúne a primeira vez em 2019, se eu não me engano, ali na Lapa, e junta Tom, junta Vicky, junta Bruna, junta eu, junta Thali, junta Olivia, junta um monte de gente, e a gente conversa.
e decide criar essa coletiva. A gente faz algumas outras reuniões, se reúne a última vez, agora teve a última reunião, agora até os ex-meninos se encontraram no Dia da Visibilidade Transmasculina, se encontraram também no Dia da Visibilidade Trans, mas até então a gente tinha se reunido a última vez em 2020, no Dia da Visibilidade Transmasculina, que a gente se reúne, faz um sarau, bate um papo, toca um som, faz um ato, ocupa a Cinelândia com os nossos corpos, faz um evento lindo, e aí vem a pandemia. E quando vem a pandemia, o que poderia ter sido um agravante, um motivo para a gente se dispersar, um motivo de enfraquecimento, não. Na pandemia, o grupo do Transpoetas começa a se expandir e começa a se tornar um espaço de não só de criação, de troca de poesias, mas um espaço de criação, um espaço de troca de saberes, um espaço de troca de afeto, uma espécie de aquilombamento transcentrado das nossas vivências dentro das nossas diversidades, assim. Porque a gente tem ali vivências transmasculinas, transfemininas, não binárias, agêneras. Então, a gente tem vivências que se atravessam com muitas interseccionalidades indígenas, originárias, afrodiaspóricas, asiáticas, nordestinas. Então, a gente vai conversando de todas essas formas, assim, de pessoas trans que se reuniram movidos pelo intuito de fazer, de se encontrar, de pensar uma arte transcentrada e encontrar esse espaço seguro para poder criar coletivamente, e aí a gente começa não só a criar colaborativamente, como é o caso do Uivo, porque mesmo que a gente crie em coletivo dentro dos processos teatrais, que aí eu poderia ter me aprofundado mais falando dos processos de sagração e Dark, e aí que foram processos mais hierárquicos, mas a gente tem o exemplo ali do Dois Fudidos, e a gente tem um processo de coletivo colaborativo da amostra. No Transpoetas, não. A gente vai criar coletivamente, a gente vai pensar junto, às vezes não sabendo direito, tendo 2, 3 que entendem da parte técnica, entendem do que estão fazendo, e o resto não. Estamos aqui na vontade de aprender, estamos aqui na vontade de fazer junto. Se a gente sabe bem, se a gente não sabe, a gente vai aprender, mas a gente vai estar aqui para se apoiar e para criar uma coisa nossa, uma fala transversal, uma fala trans, uma fala que nos atravesse e que chegue aos outros e comunique as nossas vivências por nós mesmos. Sem mais silenciamento, sem mais, vamos dizer, eu não quero usar o termo censura, mas a gente pode usar o termo censura porque a gente tem casos de, por exemplo, de peças trans, de personagens trans, de obra, de produções trans que são censuradas. São censuradas por pessoas cis, são censuradas por sistemas estruturais que inviabilizam, que nos silenciam e que muitas vezes nos matam de muitas formas, não só na física. Eu acho que a morte ela pode ser muito maior do que a física, embora a física seja gravíssima, e a gente esteja falando, então, de um coletivo transcentrado no país que mais mata pessoas transvestigêneres. Então, se reunir durante a pandemia para criar coletivamente online, se torna não só um ato de resistência, um ato de coragem, um ato de intuitos de produção, mas é interessante porque a gente ganha editais, a gente se inscreve em editais e a gente vai produzir algumas coisas, mesmo que pequenas, de forma remunerada. Então, a gente também está aí falando de redistribuição de renda. Então, é para onde que esse dinheiro então, é dinheiro de edital, é dinheiro de produção que está vindo para a mão de pessoas trans que estão dividindo com outras pessoas trans e estão multiplicando essa cadeia econômica também, porque a gente também tem a noção de que, e a realidade de que as pessoas trans têm muita dificuldade de conseguir empregos, de se manter em empregos, de ser bem remuneradas nos empregos que ocupam. Então, ter essa renda, quando a gente vê uma questão de que 90% da população trans muitas vezes está em situação de prostituição compulsória,
porque não é quando a pessoa quer estar ali porque ela quer estar exercendo esse trabalho que é digno, que é um trabalho merecedor de reconhecimento como todos os outros, mas muitas vezes está nessa situação compulsória, porque não tem outra alternativa, e ao mesmo tempo que o Brasil é o país que mais mata transvestigêneros, também é o país que mais consome pornografia trans. Então a gente está inserido dentro dessa situação. Então quando essa coletiva se reúne e ela se amplia, porque a coletiva ela vai passar não mais a ser um grupo de poesia voltado para fazer um slam no Rio de Janeiro presencial, mas um movimento nacional artístico. Aí eu queria até ler, eu não vou nem abrir a tela agora, eu vou só ler mesmo, um pouco só para vocês conhecerem um pouco da apresentação do release formal da coletiva Transpoetas, para a gente continuar esse diálogo, passar o curta e chamar o Victório também para a gente conversar, que é o seguinte: Transpoetas. Somos um movimento nacional artístico-poético que também tem a possibilidade de estruturar coletivos regionais e se propõe a ser um espaço seguro para o desenvolvimento da potência artística de nós, pessoas transvestigêneres, com o objetivo de criar redes, divulgar e fortalecer trabalhos e produções de pessoas T para reduzir a invisibilidade de artistas da população TIQ+. Compreendendo a poética em suas diversas possibilidades de manifestações, linguagens e possibilidades. O coletivo Transpoetas se iniciou em 2019 no Rio de Janeiro, a partir da reunião de poetas trans. A iniciativa se expandiu a partir das participações de membros em diversos movimentos culturais, como saraus, rodas de slam e de rap, e também ações de luta e conscientização protagonizados por pessoas trans. Acreditamos na construção de um mundo diverso, justo e colorido. Somos um movimento que está aberto a todas as possibilidades de existência, compreendendo as interseccionalidades entre diversos lugares sociais que perpassam raça, etnia, classe, gênero, sexualidade e corporalidade. Temos como diretriz a construção de um trabalho coletivo e afetuoso, onde não são aceitas posturas preconceituosas, intolerantes, egoístas ou individualistas. Acreditamos que, através do diálogo, questionamento e da ação coletivos, podemos transformar a realidade. Então, com base nesses preceitos, a gente se expande e se torna um movimento nacional, reunindo artistas das mais diversas formas e gamas possíveis para criar e pensar uma arte trans e uma arte própria. E aí a gente cria a página no Instagram, que foi o que nos fortaleceu, e a gente começa a funcionar num esquema de uma revista, que a gente vai ter colunas semanais que vão acontecer diariamente, cada coluna num dia, em que a gente vai falar sobre transafeto, sobre pessoas trans na história. A gente vai resgatar esses apagamentos históricos das pessoas trans e vai trazer colunas. Vai trazer o Trans Indica, que sempre traz a arte de uma ou outra membre, ou que não seja membre do Transpoetas, mas que seja uma pessoa trans e a gente ache maneiro o trabalho, queira colar com a gente, queira compartilhar, queira ser divulgado. A gente vai fazer os saraus e as lives de domingo, que a gente vai passar batendo papo por horas, trocando ideia, apresentando poesias, músicas, e a gente vai criar um espaço seguro de convivência, divulgação e criação. E aí, para falar de criação, eu queria convidar o Victório Froes para se apresentar um pouquinho, conversar um pouquinho com a gente, para se apresentar um pouquinho, e a gente vai passar um curta, que foi uma criação coletiva dos Transpoetas, para a gente começar a bater um papo. Então, Vitório, chega mais. Vou mutar aqui. Oi, tô aparecendo já? Como é que é? Bem, caramba, nossa, que aula aqui, meu Deus do céu, eu tô só paulada aqui. Mas vou começar me apresentando, né? Eu sou Vitório Froes, sou artista multimídia, iluminador cênico, fotógrafo. Agora, na pandemia, também comecei a me aventurar com designer, né? Enfim, fazendo colagem digital.
E eu entrei na coletiva Transpoetas em 2020, né, durante a quarentena praticamente. Eu já conhecia desde 2019. Cheguei aí num sarau que teve na Casa Nem, quando estava lá em Copacabana. Mas eu estava muito tímido no dia, só conseguia assistir as apresentações e tal, e depois eu fiquei, ai meu Deus, quando todo mundo começou a conversar ali, eu falei, acho que eu vou me retirar agora, porque eu sou muito tímido, enfim. E aí, mas em 2020 eu acabei entrando, porque foi através da minha namorada, na verdade, que conhece o Vicky, que foi um dos fundadores, né? É um dos fundadores. E aí eu entrei na coletiva, né? Nessa época de pandemia. E, enfim, Bem, tô vendo que veio uma pergunta aqui, né? Só me apresentar rapidinho e aí a gente responde. Mas esse curta que a gente vai apresentar agora, né? O Eu Senti Que Eu Era, foi para um edital do Itaú Cultural, né? Arte como Respiro, Respira Arte, uma coisa assim, né? E, bem, era no auge da quarentena, nem foi auge da pandemia, porque o auge da pandemia a gente está vivendo agora, né? Mas foi o auge da quarentena, assim, bem lockdown mesmo. E enfim, a gente estava querendo produzir, né? Tanto edital saindo naquela época, a gente falou, cara, a gente tem tanta coisa para fazer e vamos, vamos criar aqui, né? Vamos aproveitar que é um edital para curta, né? Acho que só podia ter até 3 minutos. Então a gente aproveitou para experimentar mesmo nesse corre de fazer tudo de forma online, né? Ah, esqueci de falar também que eu comecei com poesia, né? Então, além dessas outras coisas que eu faço, eu também sou poeta, apesar de depois da minha transição, assim, a minha escrita mudou muito. Acho que o Rafa começou a falar um pouquinho sobre isso, né? De quando a gente acaba se limitando, né? Se auto-sabotando, enfim. Mas por falta de referências, né, às vezes a gente sente que a nossa fala não é muito válida, né, enfim. E é um processo para, acho que principalmente para pessoas transmasculinas, né, que muitas vezes vem de uma história de se reconhecer como uma pessoa lésbica, sapatão e tal, então tem uma rede, né, e a partir do momento que a gente se identifica como transmasculino, muitas vezes a gente perde essa rede, tipo, e fica completamente sem referência. A gente não vê pessoas transmasculinas em filmes, em audiovisual, em livro, em peça. Então a gente esse trabalho que o Transpoeta faz de resgatar a nossa história, né, com a coluna de pessoas trans na história, enfim, é algo muito importante porque a gente precisa estar no imaginário coletivo, tanto para se reconhecer e saber que a nossa vivência é válida e ela é uma vivência histórica e ancestral, tanto para começar a reconstruir essa rede, que muitas vezes a gente perde, né? Porque a população trans, mesmo dentro da sigla LGBT, ela é excluída muitas vezes, né? Enfim, pessoas transfóbicas não são pessoas cis e muitas vezes são pessoas cis, lésbicas, gays e até bi, enfim. É um é muita coisa, né, que a gente precisa se reconstruir mesmo na transição, assim, enfim. E eu acho importante também dizer que eu sou uma pessoa indígena em retomada, né, porque além do apagamento trans, a gente, enquanto pessoas indígenas, perdemos também nossa ancestralidade, né? Ela é apagada muitas vezes, a família perde essas raízes, porque, enfim, precisou vir para a cidade por inúmeros motivos, e é isso, assim, eu estou nesse processo também de entender que é importante falar disso, né? É importante resgatar todas as minhas complexidades e profundidades. Então, Rafa, se quiser passar o filme, depois a gente volta para conversar mais, pode passar.
Eu senti que eu era eu. Quando eu senti que eu podia ser eu, quando eu senti que eu devia e até queria ser eu. Eu senti que era eu quando percebi que não dava pra ser outra coisa que não eu mesmo. Que era mais do que me chamavam. Senti muito, quase chorei, mas engoli uma dose de orgulho seco que desceu queimando. Acendi um cigarro e pensei que precisava parar de fumar. Olhei para minhas mãos e vi meus defeitos, minhas perfeições singulares, que apontam preguiça, mas também amor. Eu senti que eu era a chama que come, o mundo ungindo pela língua deles. Bicho fudido, tromba com bando, banho, oração e braço contra a ira deles. Rumo e fé na corpa, que desafia. Cuspir no fogo, aperto o passo pra fora da linha. Desemboco na boca que me ama, inclusive a minha. Eu senti que eu era quando olhei para minha tela, inacabada sempre, ainda a detalhar. Quando presenteio-me de novas companhias, minhas próprias manias. Quando me apoio nas minhas dobrinhas no final do dia e me curvo. Eu sou a partir. Senti que era eu quando orei para dormir, quando temi não ter fé, vendo um espelho sabotado mentir sobre mim. Entendi que era eu, corpo composto por postos do que não me pertencem. Ao meu corpo pertence mutações de mim, por mim, para mim. Meu afeto por mim não será roubado. Não será roubado. Eu me permiti sentir e me permiti completar. E hoje eu sinto, insisto, resisto, existo e transformo. Quer que eu fale? Quer falar alguma coisa? Se você quiser comentar um pouquinho, na verdade, sobre como foi mais esse processo, porque eu mesmo participei, foi no período que eu estava bem corrido com um monte de coisa, então eu participei mais nessa parte, assim, de dar uma opinião aqui e ali, gravar uma coisinha, então eu não participei muito desse processo da construção do curta em si, mas eu acho ele um exemplo muito bonito, junto com a Zine, a Transe, né, que foi inclusive você que fez o design. A diagramação que ficou Foi. lindo, lindo, lindo. Então, quem quiser depois, gente, procura no Instagram, @transpoetas, tem um link lá, o Linktree, e tem tanto acesso, acho que Aí tem acesso pro Zine, que é um Zine gratuito, chamado Transe, e pro Transaral, que foi um sarau que a gente fez dentro do edital Cultura Presente nas Redes, do estado do Rio de Janeiro, que a gente fez um sarau ao vivo, transmitido no online, e com ex-poetas que participaram, a gente fez uma zine com umas ilustrações lindíssimas do Victória, inclusive, com as colagens. Mas fala um pouco de como foi o processo, mesmo de construção do curta. Tá. Então, a gente fez um subgrupo, né, dentro do grupo Transpoetas, a gente viu quem gostaria de participar e tal, e aí a gente acabou criando o grupo Audiovisual Transpoético, para fazer essas trocas audiovisuais, e foi muito orgânico, assim, né, essa fala que o Rafa falou no começo, e inclusive é o tema, né, que é da Masterclass, que é sobre essa produção de forma coletiva, né, não hierarquizada. Eu acho que é
é muito importante, assim, principalmente numa época que a gente conversa tanto sobre decolonização, né? Sobre descolonizar nossos pensamentos e mentes, enfim, nossa vida no geral e nossas formas de produzir, né? Então foi muito assim, a galera foi conversando, né? Uma conversa entre poetas, então é uma conversa muito sobre sentimento e sensações, sobre mundos possíveis que a gente gostaria de criar, de recriar, né? Então, eu não sei dizer, tipo, essa ideia veio de tal pessoa, que aí eu, sabe, eu não... Eu acho que isso que é o bonito também, né? Agora, revendo o curta, que eu já vi várias vezes, já não sei mais de quem, qual parte de qual poema, sabe? Tipo, porque é nosso, é de todo mundo, né? A gente foi construído junto e foi florescendo, enfim. Mas basicamente foi isso, assim, cada pessoa, a partir da frase, eu senti que eu era, a proposta foi que cada pessoa escrevesse um poema ou pegasse um poema que já estava criado, que se relacionasse com essa frase, né, com essa premissa, eu senti que eu era. E todo mundo, enfim, escreveu esses poemas e, em conjunto, se autofilmou, né, isso que eu acho muito interessante também, a pessoa filmou a si mesma, né, como a gente se vê, né, enfim, e a partir disso, na montagem, eu fiquei mais responsável, e aí o Vic e o Gara me ajudaram muito nisso também, né, de pegar esses fragmentos poéticos, porque também tudo foi muito corrido, né, acho que a gente fez 3 dias faltando para o edital fechar, né, para a gente poder concluir essa inscrição. Mas aí deu tudo certo, assim, foi realmente um intensivão, né? Uma imersão nessa troca que a gente teve, que foi muito rica. E a partir do poema de cada um, eu peguei os fragmentos, né? As pessoas se filmaram, se gravaram. E aí foi isso, assim, eu peguei os fragmentos desses poemas, fui montando, casando com as imagens, e aí no final acabou vindo esse curta lindíssimo aí, que inclusive é a minha primeira criação audiovisual transcentrada e enfim, inclusive eu comecei no audiovisual, né, em 2017, junto com a época que estava estourando assim os slams, né? Cheguei a participar de slam também. Mas é isso, assim, eu acho que essa forma de produção coletiva que a gente está propondo aqui, ela é muito importante, principalmente para a gente que está na margem, que precisa recriar nossas redes e repensar os mundos onde nossas existências sejam possíveis mesmo, né? E aonde a gente consiga fazer o dinheiro transitar entre nós, sabe? Porque as pessoas, o sistema, né, com C, ele é muito e branco, ele é especializado em fazer o dinheiro rodar entre eles, né? E a gente sempre ficou de fora, assim. Ou fez um jeito de receber dinheiro de uma forma subalternizada, enfim, né? Mas é isso, assim, é sobre não ter um chefe, né? É sobre a pessoa sabe o que ela sabe fazer, né? Tem seus conhecimentos e ela troca, e quem quer aprender tá lá para aprender, e a pessoa que não sabe aquelas coisas mais técnicas, né? Se a gente falar assim, ela tem vivências mesmo para compartilhar, né? Porque o audiovisual, falando mais do audiovisual, até da poesia, é sobre contação de história, né? Sobre contação de mundos. Então, por mais que a pessoa não saiba técnicas, né? Porque para a gente poder acessar a técnica também, a gente precisa estar em certos espaços que nos são negados, né? Então, mas a gente é muito além da técnica, né? A técnica, ela vem como uma ajuda mesmo, como uma forma de viabilizar aquilo que já está dentro da gente, né? Para a gente poder colocar para fora. Mas é isso, assim, o audiovisual e as formas de produção coletivas é o que eu acredito, assim, para a gente poder realmente descolonizar os nossos pensamentos e fazer outras formas de criação mesmo, enfim. Mas é isso, amigo. Fala aí. Se quiser ler a pergunta, eu posso ler aqui, você responde, enfim. Ah, maravilha. Sempre bom te ouvir, Vitório. É sempre bom Digo te ouvir, é mesmo. sempre bom. E eu queria muito ter ouvido antes, assim, um pouco como é que foi pra ti a construção do curta, então eu achei maravilhoso.
E eu até estava comentando com o Vitório mais cedo, brincando, que chamar ele também foi uma ideia de coletivizar a masterclass, da gente pôr em prática esses coletivismos mesmo, assim, porque é um conhecimento que não é individual, ele não é não é que eu vou dizer não é individual, mas ele não é individualizado. Ele é um conhecimento que se expande, se permeia, que vai de um para outro, e para outra, para outro, e que a gente vai construindo assim. Eu acho que eu gosto muito interessante quando tu fala dos processos decoloniais, sabe? E de como a coletividade também está inserida nessa decolonização. Porque se a gente vai parar para pensar nos modelos de construção eurocentrados, nos modelos de construção norte-centrados também, se a gente pensar em hemisfério norte, não só Europa, muitos desses processos, além de hierárquicos, eles visam o indivíduo, eles visam o bem próprio, eles não pensam na comunhão, na relação. Geralmente se passa por um processo individual de conhecimento, adquisição de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento técnico, e aí execuções individuais de certas pessoas específicas que vão deter aquele poder e aquela potência de ação ou potência criativa. E quando a gente quebra essa hierarquia, quebra o indivíduo, essa coisa, quebra esse egoísmo, e a gente pluraliza, a gente, além de abrir para o diálogo, a gente também, eu acho que de alguma forma, busca, mesmo que de alguma forma inconsciente, essa descolonização, esse reencontro com essas possibilidades de mundo não eurocêntricas, assim, com essas possibilidades de mundo não individuais, com essas possibilidades de mundo não capitalistas, dessas potências de transformação. Eu fico até pensando num texto, eu falando de decolonialismo, eu vou lembrar de um texto do Paul Preciado, né? Mereço ir catar uns coquinhos aqui na frente. Adoro. Mas que eu fico pensando daquele texto que o Paul fala que o feminismo não é o humanismo, né? Que ele vai falar sobre esse conceito de selvageria, que ele vai trazer, porque o humanismo ele está baseado em conceitos eurocêntricos, de positivistas, do indivíduo, do que é humano, do antropocentro, né? Universalizado. Sim. Universalizado E quem é esse sujeito universal? Não é a gente. É o sujeito branco europeu. É o sujeito branco, europeu, homem, cis, heterossexual, de preferência de classe média com potências de ascensão social. É esse o sujeito universal. E nós, de muitas formas, não estamos incluídos como esse sujeito universal. Então, quando a gente quebra a ideia do sujeito uno e traz para a ideia de plural, e traz isso também com essa desvinculação do humano, e aí a gente pensa também no humanismo, que é um humanismo cis, né? É o antropocis. Então, quando a gente vem com nossas corpas trans, com as potências queer, com as vivências, aí já trazendo as vivências de outrem, mas com as vivências do intersex, com as vivências pretas, com as vivências indígenas, a gente conversa, a gente vai, de alguma forma, tirando esse lugar do antropos e do antropocentro. A gente traz a natureza de volta, inclusive, para a relação, para o centro. Porque também esse conceito antropocêntrico que está quebrando, esmigalhando todo o nosso ecossistema, que a gente está num ponto que a gente já está no irreversível, enquanto planeta. Eles separam, né? Eles nos separam. Tem o meio ambiente, que está fora da cidade, está fora da nossa realidade. Tá lá, é aquele meio que daqui a pouco eles vão resumir a um aquário, assim, né? Tipo, sim. É basicamente isso que eles estão fazendo, né? Quando, na verdade... Sim, quando na verdade a gente está dentro da gente. Está dentro da gente, é todo o nosso entorno. Eu falo que eu tenho um privilégio muito grande, que é de morar meio na roça, assim, meio numa cidade da Baixada que ainda preserva uma parte de Mata Atlântica, que tem reserva ambiental, que eu consigo estar em contato com a natureza. Inclusive a Casa Uivo, que é o centro cultural, tem uma parte de Mata Atlântica
Ai, que ainda lindo. preservada no entorno, então a gente tem todo um esforço ecológico de conviver bem com isso, como também forma de vivência política. Não vou nem usar o termo de Uhum. resistência, mas de vivência, de criar coletivamente e coletivamente com a natureza. Sim, sim. E Escolher viver, né? Porque matar, a sim, gente se afastar da natureza é a nossa sentença, né, de morte e eu mesmo, acho assim. que é um pouco da sentença colonial que a gente vem vivido, pelo menos aqui no caso do Brasil, há pelo menos 500 e tantos anos dentro de uma Na América necropolítica. Latina toda, até Estados Unidos está Sim, dentro dessa, dizimaram os sim. povos originários de lá. Quer dizer, ainda tem, claro, né? Pessoal decolonial lá também, enfim, retomada. Mas é, total, as formas coletivas de viver é tudo que os povos indígenas sabem, sabe? É tudo que os povos africanos sabem, porque essa ideia da aldeia, do quilombo, é total uma forma horizontal de vida, sabe? Enfim, outras existências mesmo, que o pessoal na cidade não dá para mensurar. Vamos se pá lendo as perguntas para a gente já batendo Uhum. esse papinho com quem está assistindo também e se encaminhando. Vamos ler aqui a primeira pergunta, que é como coletivo, aí eu não sei se é o Uivo Coletivo ou o Transpoetas, mas acho que a gente consegue falar um pouco dos dois, se Uhum. articula do ponto de vista do financiamento. O que vocês recomendam que um coletivo que está começando faça para financiar suas produções? Assim, eu vou falar um pouquinho do Uivo, e acho que se o Vitório quiser falar do Transpoetas, vai ser ótimo. E a gente pode ir Uhum. batendo esse papo também, de um fala um pouquinho o outro. No Uivo, a gente começou os financiamentos dos projetos, a gente começou do primeiro financiamento de todos, o nosso bolso, que era pouco, então a gente fazia produções que envolvessem o mínimo de custo possível, tanto sagração, quanto as performances, quanto as intervenções urbanas, quanto o trabalho com grafite, a gente fazia com o mínimo de gasto possível. Então era uma latinha que a gente ia dividindo, ponto, ou poucas latinhas, cada um compra uma latinha, vamos fazer um ratatá para latinha. Vamos pegar o que a gente já tem, figurino, roupa pessoal, elemento, transformar. Então a gente buscou sempre alternativas econômicas para que a gente não precisasse gastar dinheiro para fazer nossas produções. Entendendo conforme os anos foram passando, que a gente foi amadurecendo, crescendo também, e aí tendo realmente produções maiores, vontades maiores e necessidades maiores de dinheiro, porque essa é a verdade, então a gente também lida com o campo da necessidade, que é de viver de arte ou tentar cada vez mais viver cada passinho mais da vida do trabalho artístico, porque em vários momentos muitos de nós teve que ter outros empregos e ao mesmo tempo trabalhar no coletivo para poder se manter. Inclusive, a gente ainda fica oscilando nesse caminho. Eu vou ser bem sincero, o Ivo ainda não se mantém e nem os integrantes se mantêm financeiramente, integralmente do coletivo, assim. Mas quando a gente pretende produzir algo que seja maior, um dos caminhos que a gente encontrou foram dos editais. E esse é um caminho que é muito importante, muito bom, que é o caminho da política pública, que é também, ao mesmo tempo, das políticas de incentivo das instituições privadas, que tem a ver também com política pública, se pensar Rouanet, se pensar leis de CMN, mas é o caminho do edital. Então, é escrever projetos, estudar formas, estudar projetos, então é pesquisar muito, entender um pouco de design, ou encontrar pessoas que entendam de design para fazer a linguagem visual desses projetos, entender consigo mesmo e com todos os envolvidos nos projetos e na coletiva, quais são as vontades, quais são os desejos, e preparar projetos para inscrever editais. Uma outra alternativa é o financiamento coletivo. Agora tem formas recorrentes, fazer financiamentos contínuos e também para pontuais para projetos específicos.
E assim, no Uivo, a gente já, quando a casa podia ficar aberta, a sede podia ficar aberta e receber público, a gente trabalhava com bar para arrecadar fundos para a manutenção do espaço. A gente vendia zine, a gente já pensou camiseta, a gente, em alguns momentos, cobrou ingresso, não dentro da Casa Uivo, mas, por exemplo, com Dark, com o espetáculo Dark. A gente já teve possibilidade de cobrar ingresso para assistir a peça. Isso é uma forma de monetização, de conseguir fundos e financiamento e, ao mesmo tempo, pagar o trabalho de cada pessoa envolvida nisso. E eu sempre reforço a importância da remuneração. Às vezes, eu sei que é pouco. Às vezes, a gente teve que dividir R$100 para 4 pessoas. Mas é importante dividir, pelo menos, o custo da passagem, o custo da alimentação. Fazer esse dinheiro circular entre as pessoas é muito importante. E, às vezes, a gente tem que realmente ir buscando outras alternativas que é para além do nosso trabalho artístico. E, assim, para além do cachê, para além da bilheteria, pensando em teatro, é o financiamento coletivo para financiar o projeto, é o edital para financiar o projeto. E eu acho que um caminho, por mais que a gente entenda que o momento político agora não seja dos mais favoráveis, a gente tem visto uma diminuição de editais, pelo menos por parte pública. A gente está tendo agora esse respiro da Lei Aldir Blanc, que tem sido também uma luta muito intensa dos artistas, dos artistas, dos produtores, dos coletivos, para poder a lei funcionar. Os gestores municipais também e os gestores culturais estão trabalhando muito para o funcionamento dessa lei. Essa lei foi uma lei que veio com muita luta e que está dando esse respiro agora. Mas um dos caminhos é o do edital, que contempla pelo menos as produções do Uivo, tanto da ARC, a vídeo performance foi o edital, Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Cultura de Estado Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, quanto de Centrarte da Funarte. Mas quando a gente não estávamos em pandemia e podíamos ter ações presenciais, a gente também pensava nessas relações de troca com bar, com a zine, com essa troca de produtos para visar o funcionamento e a manutenção tanto do espaço quanto do coletivo. Na coletiva Transpoetas, Vitória, se quiser falar, mas basicamente a gente se organiza, a gente tem tentado se organizar, porque a gente é muito grande, nós somos muitos, então a gente acaba funcionando. Por exemplo, teve projetos que a gente conseguiu financiar o projeto, que foi o do Transaral e da Zine Transe, com o edital Cultura Presente nas Redes. O curta ele foi produzido para ser inscrito no edital. No fim, a gente não foi contemplado ou foi contemplado no edital? Não, no fim a gente não foi contemplado. Não foi, Mas a gente acabou fazendo mesmo, porque a vontade era maior que tudo, né? Sim. E aí no Transpoetas, várias vezes a gente conversa sobre quem sabe fazer uma vaquinha contínua, de fazer a zine, talvez fazer uma outra zine para aí vender ela de forma online ou fazer um catarse. Mas a gente tem trabalhado assim por financiamentos pontuais. A gente quer fazer o projeto e vai para o financiamento. E aí, só para a gente poder finalizar, só responder a última pergunta que a gente recebeu, que foi qual a diferença de mediar um coletivo de forma presencial e de forma online. Assim, a diferença que eu vou dizer, que eu sou uma pessoa de teatro, né? Então eu sinto falta de tocar nas pessoas. Eu sinto falta do encontro, eu sinto falta de abraçar, de beijar, de sacudir o coleguinha, de poder gritar alto e falar e bababá, e conversa e corre pra lá e pra cá. E não, fulano, vem cá, vamos montar isso daqui, se mexe, vamos fazer um contato, improvisação. Eu sinto falta disso. Mas na parte da gestão, a diferença, ela se dá muito porque agora a gente está tendo que lidar de forma online porque a gente foi imposto a forma online, né? Então, a gente está tendo que lidar com as questões da pandemia. Então, é entender, o orçamento é diferente, porque a gente também tem que entender questões de gerenciamento online, de gerenciamento de equipamento, que às vezes antes a gente achava que não ia precisar, mas passa a precisar. As relações se tornam mais esparsas, porque como a gente não se vê
presencialmente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado da organização para não deixar os projetos morrer, de ter essa frequência no online, de estar, vamos marcar reunião dia tal, vamos nos encontrar, de fazer esse esforço de intensificar e manter recorrente e frequente o diálogo, o encontro, mesmo que aqui como a gente está, sabe? Se vendo na tela, conversando. Eu, por exemplo, não vi quem estava aqui na aula. É uma das coisas que, por exemplo, eu sinto uma falta, assim. É de ver as pessoas, de ver as reações, porque é também o que alimenta um pouco. Mas eu acho que é essa questão. Mediar um coletivo na forma presencial, a gente tem ali as relações acontecendo aqui e agora. Então, a gente está com a escuta aberta, a gente está com a visão aberta, a gente está com o corpo aberto, a gente está sentindo calor da outra pessoa, a gente está ouvindo a voz presencial, sentindo baixinho, vendo ali, sabe? No agora. No online, a gente tem essa questão de que tem um mediador que nos media, que é a internet. E a internet é um lugar. Eu sou um pouquinho nerd, eu me cresci muito com jogos online, com RPG online, com anime. Então, para mim, a internet ela se configurou muito como um lugar de encontro. Mas é um lugar de encontro que tem algumas regras diferentes e que para a gente manter essa potência, essa vivência, essa vibração, a gente tem que ser mais organizado, tem que fazer cronograma, marcar reunião, insistir no diálogo, entender que falhas de comunicação vão ser mais fáceis de acontecer, que a internet vai cair, que você digitou uma coisa no WhatsApp para a pessoa entendeu completamente outra coisa. E aí a pessoa às vezes vai ficar puta porque ela entendeu outra coisa, mas tudo bem, você vai lá e vai conversar com a pessoa tá bolada, e você vai ter que ter esse diálogo e entender. Ou você entende uma coisa que na verdade era outra e tu faz outra. E aí também entender que às vezes na leitura, nesse contato que não é presencial, essas coisas acontecem. Então a diferença é essa, é uma escuta que tem que estar mais ativa, que tem um outro mediador que é a internet, mas que é possível. A gente tem conseguido, com base de muito afeto, muito carinho, muita insistência, muita vontade, muita escuta, fazer com que esses dois coletivos ainda existam, persistam, continuem criando, continuem vivendo com as suas potências e agregando cada vez mais pessoas. Mas a diferença é essa, é uma diferença de contato, é uma diferença de organização e financeira. Mas que também possibilita novas formas de criar que às vezes a gente antes não imaginava. E possibilita encontros lindos, que são pessoas de vários estados poderem estar juntas no mesmo lugar, criando, produzindo e se apresentando ao mesmo tempo. E isso é fantástico. E pessoas de muitos lugares do país e do mundo inteiro poderem ter acesso a essas produções e a essas vivências e a esses afetos e a essas potências. É isso. E, gente, então, eu também queria agradecendo já, abrir para agradecer ao Festival de Cinema Pajubá por ter feito esse convite da Masterclass, agradecer a todas as pessoas que passaram pela essa live, que assistiram, que deixaram perguntas, que comentaram, agradecer o Vitório por ter aceitado participar também dessa live aqui para a gente bater um papo, e agradecer assim, de coração imensamente por esse espaço de fala que foi criado hoje, por esse encontro, por esse diálogo que a gente conseguiu inaugurar de alguma forma hoje. Então, da minha parte é isso, eu queria agradecer a todos, uma boa noite, muito obrigado. Vitória, também se quiser agradecer, por favor. Sim, muito obrigado pelo espaço, pelo convite inesperado, Rafa, foi muito bom poder trocar eu convidei ele hoje. Com vocês. Foi meia hora antes. Mas eu só queria fazer um adendo, juro que vai ser bem rápido, sobre essa diferença de mediar presencialmente pela internet, né? É que pela internet, principalmente nesse momento que a gente está agora, né, que a gente está sendo obrigado, né, porque a gente precisa prezar pela nossa vida, pela vida de quem a gente ama, de quem a gente preza, né? Então, é necessário ficar em casa. Mas também, nesse momento, as pessoas estão muito mais sensíveis, né? Muito mais engatilhadas também, de certa forma. Então, acho que a principal diferença nesse momento presente que a gente está vivendo é porque a gente precisa desse cuidado com o próximo, né? Como o Rafa falou, a nossa escuta precisa estar ativa
E a forma como a gente se coloca nessa construção coletiva, ela tem que estar muito mais consciente também, né, para a gente não ultrapassar nenhum limite nas nossas relações interpessoais e sempre prezar mesmo pelo cuidado, tanto com a nossa mente, entender a hora de deixar o celular um pouquinho de lado, a internet, né, focar na nossa casa interior, né, e para no dia seguinte a gente acordar ainda mais consciente nessa comunicação e entender que é um momento vulnerável para todo mundo, né? Então, eu acho que a principal diferença nesse momento presente é não só de estar online, mas porque a gente precisa estar com cuidado redobrado com a gente, com o próximo, né? Principalmente num contexto de produção, de criação. Mas eu acho que é isso. Muito obrigado ao Festival Pajubá. A mostra está sensacional, acho que vale muito a pena, enfim, vocês assistirem todos os filmes e apoiarem a nossa produção audiovisual brasileira, carioca, enfim, mas brasileira no geral, né? Sair desse epicentro do São Paulo-Rio, né? Principalmente. Mas, enfim, isso, muito obrigado. Obrigado, Raf, e boa noite. Boa noite. É isso. Muito obrigado a todos.